Dentro das sombras das prisões existem homens cujos nomes ecoam como verdadeiros pesadelos. Suas histórias de violência e crimes horrendos os tornaram figuras de temor absoluto, não apenas entre os detentos, mas também na sociedade em geral. Hoje vamos explorar as vidas dessas personalidades marcantes, que se tornaram sinônimos de brutalidade e crueldade. Prepare-se para adentrar o mundo dos homens mais temidos da prisão, que deixaram um legado sombrio e indelével nas paredes frias do sistema prisional. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, nascido em 16 de setembro de 1986, em Omaha, Nebraska, é um nome que remete a uma história marcada por desafios e tragédias. Desde sua infância, ele enfrentou violência e negligência, o que contribuiu para os problemas que enfrentaria mais tarde. Infelizmente, seu passado não recebeu o tratamento adequado durante seus mais de 10 anos de prisão, onde lidou com questões de saúde mental sem o suporte necessário. Ao ser liberado em 30 de julho de 2013, Jenkins estava prestes a iniciar um caminho sombrio. A falta de supervisão e o abandono que sentia rapidamente se transformaram em um impulso destrutivo. Apenas 2 semanas após sua saída, ele se envolveu em uma série de crimes que chocaram Omaha e impactaram a comunidade. Ele atraía suas vítimas de maneira estratégica, estabelecendo relações que logo se tornavam fatais. Entre suas vítimas estavam Ju Bana, de 26 anos, e Jorge C. Carriga Ruiz, de 25. Infelizmente, esses encontros resultaram em tragédias, levando à perda de vidas de forma violenta. A violência de Jenkins não parou por aí. Sua terceira vítima, Curtis Bradford, um ex-companheiro de prisão, também foi tragicamente afetada, com o crime ocorrendo apenas um dia após uma aparente reconciliação. Um dos crimes mais impactantes foi o de Andrea Kruger, de 33 anos, mãe de 3 filhos, que foi fatalmente atingida em um ato de violência. As evidências reunidas pelas autoridades, incluindo imagens de segurança, levaram à captura de Jenkins em 30 de agosto de 2013. Durante o interrogatório, ele fez uma confissão perturbadora, mencionando influências místicas em suas ações. Seu julgamento se transformou em um evento significativo, onde ele se representou exibindo comportamentos que capturaram a atenção da sociedade. No fim das contas, Jenkins foi condenado à morte, levantando discussões sobre a abordagem do sistema prisional em relação à saúde mental. A história de Nico Allen Jenkins serve como um lembrete das complexidades e desafios enfrentados dentro do sistema, destacando a importância do cuidado e da prevenção. Dylan Roof, um jovem de 21 anos na época, tornou-se conhecido em 17 de junho de 2015, após um ataque cuidadosamente planejado na Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, em Charleston, Carolina do Sul. Esta igreja, com um profundo simbolismo histórico, foi um marco do movimento dos direitos civis e um centro de resistência para a comunidade afro-americana. Roof entrou no local e passou quase 1 hora participando de um estudo bíblico com os frequentadores. Apesar da hospitalidade que recebeu, ele revelou suas intenções ao fim do encontro, cometendo um ato que abalou os Estados Unidos. O que torna Dylan Roof especialmente perigoso não é apenas o que ele fez, mas os motivos que o levaram a tal ato. Ele foi movido por crenças racistas profundamente enraizadas e uma ideologia de supremacia branca. Antes do ataque, Roof escreveu e publicou um manifesto online, onde expressava pensamentos radicais, glorificava símbolos racistas e defendia a segregação racial. Ele afirmou que seu objetivo era iniciar um conflito racial em larga escala. Durante seu julgamento, Roof demonstrou uma ausência completa de remorso, mantendo uma postura fria e indiferente. Condenado em 2016 por crimes de ódio e outros 33 delitos federais, Dylan Roof foi sentenciado à pena de morte e está atualmente no corredor da morte na USP Terre Haute. Sua história destaca o impacto do extremismo e a importância de combater ideologias de ódio antes que elas se transformem em atos destrutivos. Robert Maudsley, conhecido como Hannibal Cannibal, é uma figura que se tornou sinônimo de temor dentro do sistema prisional britânico. Sua trajetória começou nos anos 1960, quando, ainda jovem,
enfrentava desafios nas ruas de Londres, incluindo vício em drogas e dificuldades emocionais que o levaram a buscar ajuda psiquiátrica. Seu primeiro crime ocorreu em 1974, quando tirou a vida de um homem após descobrir evidências perturbadoras de abuso infantil. Maudsley entregou-se à polícia pedindo auxílio psicológico, mas foi considerado incapaz de ser julgado e enviado ao Broadmoor Hospital, um local de segurança máxima para pessoas com transtornos mentais. Enquanto estava no Broadmoor, Maudsley participou de um incidente grave envolvendo outro interno, algo que ele justificou como um ato de vingança contra crimes anteriores. Após esse episódio, foi transferido para a prisão de Wakefield. Durante o período em que esteve na prisão de Wakefield, a natureza das ações de Robert Maudsley se tornou ainda mais preocupante. Ele foi responsável pela morte de 2 prisioneiros em um único dia, em 1978. Esses incidentes ocorreram dentro de suas celas, o que levantou sérias questões sobre sua segurança e o comportamento dentro do sistema prisional. Maudsley agiu de maneira fria e calculista, estabelecendo uma dinâmica de poder dentro da prisão que fez com que até outros detentos e os próprios guardas passassem a vê-lo com um respeito temeroso. Essa série de eventos, marcada pela rapidez e pela forma com que Maudsley lidava com seus conflitos internos, levou as autoridades a tomar medidas extremas, incluindo sua transferência para uma cela de segurança máxima, isolada de outros prisioneiros. Esse confinamento refletiu a gravidade de seu comportamento e a percepção de que ele representava uma ameaça não só para os outros detentos, mas também para o próprio sistema penitenciário. Hoje, Maudsley cumpre prisão perpétua e é mantido sob vigilância constante devido à sua reputação. Sua história é frequentemente usada como exemplo para debater questões sobre traumas, saúde mental e como o sistema prisional lida com indivíduos considerados de extrema periculosidade. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, nascido em 19 de dezembro de 1958, é um criminoso que desafia as normas tradicionais. Sua trajetória no mundo do crime é notória, principalmente por suas audaciosas fugas da prisão, que o tornaram um nome conhecido na história criminal. McNair iniciou sua jornada criminosa com um roubo mal-sucedido, resultando em sua condenação por homicídio em 1987. Em vez de se resignar a cumprir sua pena, ele desenvolveu uma obsessão por escapar, revelando um talento notável para evadir a captura, que logo se tornaria lendário. Sua primeira fuga foi digna de um truque de mágica. McNair conseguiu se livrar das algemas usando apenas protetor labial e uma determinação impressionante. Apesar de ter sido recapturado, esse feito ousado alimentou ainda mais sua vontade de liberdade. 4 anos depois, ele realizou uma segunda fuga, deslizando por dutos de ventilação como um fantasma, aproveitando a escuridão da noite para escapar. Porém, foi sua terceira fuga, em abril de 2006, que solidificou seu status como um verdadeiro mestre da evasão. Em um ato audacioso, McNair se escondeu entre pilhas de sacos de correio usados, deixando a polícia perplexa. Quando um oficial o avistou correndo próximo aos trilhos do trem, McNair rapidamente inventou uma história sobre estar apenas se exercitando e afirmou que estava hospedado em um hotel nas proximidades. Sua habilidade de improvisar permitiu que ele escapasse mais uma vez, conseguindo até chegar ao Canadá, onde continuou a evitar a captura. As escapadas de McNair não passaram despercebidas e o colocaram na lista dos 15 mais procurados do Canadá várias vezes. Contudo, sua sorte acabou no final de 2007, quando um policial atento reconheceu uma van suspeita, resultando em uma perseguição que levou à sua captura. Atualmente, McNair cumpre pena na ADX Florence, uma prisão de segurança máxima famosa por suas rigorosas medidas de segurança, onde os detentos permanecem em isolamento por 23 horas por dia. Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, é um dos criminosos mais notórios do mundo. Como líder do cartel de Sinaloa, ele comandou uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas e lucrativas da história,
sendo responsável pela morte de milhares de pessoas e pela expansão de um império do crime internacional. Sob sua liderança, o cartel se tornou o maior fornecedor de drogas para os Estados Unidos e suas atividades envolveram violência extrema, assassinatos e corrupção de autoridades. Guzmán se tornou uma figura lendária no mundo do crime, com uma rede de seguidores e aliados que ainda o protegem, mesmo dentro das prisões. Sua trajetória criminosa é marcada por fugas audaciosas e por sua habilidade em escapar da prisão. Em 1993, após ser preso na Guatemala, foi extraditado para o México, onde cumpriu uma pena de 20 anos por assassinato e tráfico de drogas. No entanto, sua primeira fuga ocorreu em 2001, quando ele subornou guardas e escapou de uma prisão de alta segurança. Após ser recapturado em 2014, Guzmán fugiu novamente em 2015, desta vez através de um túnel elaborado dentro da prisão. Finalmente, em 2016, após uma intensa caçada, ele foi capturado novamente e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado em 2019 à prisão perpétua, além de 30 anos adicionais, sendo transferido para a prisão de segurança máxima ADX Florence, no Colorado. Mesmo cumprindo uma sentença de prisão perpétua, a pergunta que permanece é: será que El Chapo tentará outra fuga? Conhecido pela sua astúcia e recursos, ele continua sendo uma figura temida, não apenas por seu cartel, mas também pelo poder que exerce mesmo atrás das grades. Sua história é um lembrete de como o crime organizado pode operar com tanta força e persistência, até mesmo quando seus líderes estão presos. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein nasceu em 4 de fevereiro de 1952, em Long Beach, Califórnia. Desde a infância, sua vida foi marcada por desafios que moldaram sua reputação. Sua mãe, Virginia Conway, se separou do primeiro marido durante a gestação e depois casou-se com Thomas Conway, que Silverstein acreditava ser seu pai biológico. Após o término desse casamento, Virginia uniu-se a Sid Silverstein, que legalmente adotou Thomas. Crescendo em um bairro de classe média, Silverstein era um jovem introvertido e frequentemente alvo de intimidações. A lição severa que sua mãe lhe ensinou era clara: se voltasse para casa chorando após uma briga, enfrentaria consequências. Essa pressão o levou a aprender a se defender, mas de uma maneira que o conduziria a uma trajetória de violência. Aos 19 anos, ele foi preso por roubo à mão armada e cumpriu 4 anos na famosa prisão de San Quentin. No entanto, sua liberdade foi breve. Logo foi detido novamente, desta vez junto a familiares, por uma série de assaltos, resultando em uma condenação de 15 anos na Penitenciária Federal de Leavenworth, Kansas. Na prisão, ele se associou à Irmandade Ariana, uma gangue neonazista notória por suas atividades criminosas. Em 1980, a vida de Silverstein tomou um rumo ainda mais sombrio ao ser condenado pelo assassinato de um detento, Danny Atwell, que se recusou a contrabandear heroína para dentro da penitenciária. Essa condenação resultou em uma pena de prisão perpétua e na sua transferência para a instalação de segurança máxima na USP Marion, em Illinois, onde viveu sob vigilância constante. Sua trajetória na prisão foi marcada por mais incidentes de violência. Silverstein recebeu sentenças adicionais de prisão perpétua por assassinar outros detentos e até um oficial de correção. O caso mais notório foi o assassinato do oficial Merle Cutts, um crime que ele planejou com a ajuda de outros prisioneiros. Quando faleceu em 11 de maio de 2019, Silverstein havia passado 36 anos em confinamento solitário, solidificando sua imagem como um dos detentos mais temidos do sistema prisional dos Estados Unidos. Ele morreu em decorrência de complicações de uma cirurgia cardíaca, deixando um legado que suscita discussões sobre a violência e suas consequências dentro do sistema penitenciário. Charles Bronson. Michael Gordon Peterson, conhecido como Charles Bronson, nasceu em 6 de dezembro de 1952 e se tornou uma das figuras mais notórias nas prisões britânicas. Sua trajetória começou em uma infância tumultuada, que moldou suas tendências violentas.
Desde jovem, Bronson se destacou por sua agressividade, frequentemente se envolvendo em brigas de rua que cimentaram sua reputação como um lutador temido. Em 1974, sua escalada no mundo do crime atingiu um novo patamar quando tentou roubar um correio em Luton, armado com uma espingarda de cano cerrado. Durante essa tentativa, Bronson se envolveu em um tiroteio com a polícia, resultando em feridos antes de ser capturado. O julgamento subsequente expôs não apenas seu comportamento errático, mas também seu desdém pela autoridade, ao interromper o tribunal e agredir guardas prisionais, reforçando sua imagem como um criminoso volátil. Devido à sua conduta violenta, Bronson foi considerado mentalmente instável e enviado para Broadmoor, um hospital psiquiátrico de segurança máxima. No entanto, sua agressividade não diminuiu, e ele continuou a agredir outros internos e a provocar situações tensas. Durante esse período, adotou o nome Charles Bronson, em homenagem ao ator de Hollywood, buscando uma identidade mais marcante. À medida que sua notoriedade crescia, as medidas de segurança ao seu redor se tornaram cada vez mais rigorosas. Ele foi transferido entre várias prisões de segurança máxima, como Parkhurst e Wakefield, sempre sob vigilância intensa para controlar suas explosões de violência. Apesar das condições adversas, Bronson utilizou seu tempo em confinamento para se reinventar, escrevendo o livro Solitary Fitness, onde compartilhou suas experiências e rotinas de exercícios. Sua fama atingiu um clímax dramático em 1998, quando protagonizou uma situação de refém na HMP Birmingham, mantendo 2 internos como reféns e exigindo um helicóptero para sua fuga. O impasse durou horas e demonstrou sua habilidade em criar o caos mesmo em um ambiente restrito. Hoje, Charles Bronson permanece como uma figura emblemática dentro do sistema prisional, deixando um legado que é simultaneamente temido e intrigante. Jaime Ozuna é um prisioneiro cuja história se destaca por seus atos perturbadores, o que o tornou um dos detentos mais temidos no sistema prisional dos Estados Unidos. Sua notoriedade começou em 2011, quando foi acusado de envolvimento na morte de Yvette Pena, uma mulher de 36 anos, mãe de 6 filhos em um motel na Califórnia. Inicialmente, Ozuna negou qualquer envolvimento no crime, apesar de ser a última pessoa a ser vista com a vítima. Contudo, em 2017 ele confessou o crime, o que gerou ainda mais atenção sobre ele. Após a confissão, Ozuna foi transferido para a prisão de alta segurança de Corcoran, na Califórnia. Porém, foi em 2019 que sua reputação como um prisioneiro imprevisível e perigoso se consolidou de forma ainda mais significativa. Em um episódio alarmante, seu companheiro de cela, Louis Romero, foi encontrado sem vida, com sinais de ferimentos e mensagens enigmáticas nas paredes da cela. Além disso, foram encontrados itens ligados à vítima, o que aumentou a gravidade do ocorrido. Esse incidente gerou grande preocupação dentro da prisão, pois Ozuna mostrou uma frieza assustadora em seus atos, deixando para trás um cenário que parecia cuidadosamente planejado. A situação fez com que ele fosse ainda mais temido pelos outros prisioneiros e pelos guardas, que agora o viam como alguém capaz de tomar decisões imprevisíveis. Ozuna passou a ser considerado um prisioneiro de alto risco, com um comportamento altamente imprevisível. Sua história reflete um padrão de ações que revelam um profundo desejo de controle e poder, características que o tornaram ainda mais perigoso dentro do sistema prisional. Atualmente, ele continua sendo vigiado de perto, e sua reputação de prisioneiro implacável continua a crescer, sendo lembrado por sua habilidade de manipular e causar medo nos outros. Alvin Francis Karpis. Alvin Francis Karpis, nascido como Alvin Francis Karpavicius em 10 de agosto de 1907, se tornou uma das figuras mais notórias da história criminal canadense-americana. Desde cedo, Karpis se envolveu com o mundo do crime, fazendo amizades com jogadores e contrabandistas em sua cidade natal. Aos 10 anos, ele já flertava com atividades ilícitas, e sua verdadeira imersão no crime ocorreu aos 19, quando foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de roubo. No entanto, essa experiência não o desencorajou. Em vez disso,
Ele escapou e se uniu a outros detentos para uma vida de crime ainda mais audaciosa. Durante sua estadia na penitenciária estadual de Kansas, Karpis formou uma parceria com Fred Barker, e juntos fundaram a temida gangue Barker-Karpis. Este grupo se destacou por seus audaciosos assaltos a bancos, sequestros e uma série de crimes que deixaram uma marca significativa na história criminal da época. A brutalidade de Karpis se tornou conhecida, especialmente após sua gangue se envolver no assassinato do xerife C. Roy Kelly, um ato que solidificou sua imagem como uma figura temida no crime organizado. O domínio da gangue Barker-Karpis chegou ao fim em 1936, quando uma série de confrontos violentos com a polícia culminou na captura de seus membros. O sequestro de Edward Bremer chamou a atenção do presidente Franklin Roosevelt e intensificou a caçada do FBI a Karpis e seus cúmplices. Finalmente, em 1º de maio de 1936, Karpis foi preso em Nova Orleans. Ele enfrentou um julgamento rápido e foi condenado à prisão perpétua, uma decisão que resultou em 26 anos atrás das grades, onde sua lenda no mundo do crime continuou a crescer, marcada por sua astúcia e a ferocidade que o tornaram um nome inesquecível. Número 6. Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen é um dos exemplos mais perturbadores de traição dentro de uma profissão que deveria se dedicar à cura. Atuando como enfermeiro em diversos hospitais de Nova Jersey, Cullen encobriu seus crimes horrendos sob a aparência de um profissional que cuida dos pacientes. Durante um período de 16 anos, ele confessou ter tirado a vida de 40 pacientes, com 29 assassinatos confirmados. A ideia de que alguém encarregado de salvar vidas poderia, na verdade, ser um predador é um pesadelo que abalou profundamente a comunidade médica. A história sombria de Cullen começou a ser revelada em 12 de dezembro de 2003, quando ele foi finalmente preso, inicialmente acusado de homicídio e tentativa de homicídio. Durante os interrogatórios, a gravidade de seus crimes logo se tornou evidente. Cullen admitiu ter assassinado 2 pacientes no Somerset Medical Center e insinuou, de forma perturbadora, que o número total de suas vítimas poderia ser muito maior. O drama judicial se intensificou à medida que Cullen demonstrava desdém por suas ações, chegando a zombar do juiz durante os procedimentos. Em abril de 2004, Cullen se declarou culpado de 13 homicídios e 2 tentativas de homicídio, todos realizados por meio de injeções letais. Em um acordo polêmico, os promotores decidiram poupar Cullen da pena de morte em troca de sua colaboração. Como parte desse acordo, ele concordou em ajudar a identificar mais de suas vítimas, levantando questões perturbadoras sobre como alguém pode trair o juramento de não causar dano. Em 2 de março de 2006, ele foi condenado a 11 penas de prisão perpétua consecutivas e agora cumpre sua pena na prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton, sem possibilidade de liberdade condicional até alcançar a idade de 443 anos. O legado de Cullen serve como um lembrete sombrio sobre a fragilidade da confiança em instituições que deveriam promover a cura e o bem-estar. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy permanece como uma das figuras mais infames da criminalidade, semeando o medo até nos prisioneiros mais endurecidos. Sua infância, marcada por abusos paternos, moldou um caminho repleto de engano e horror. Após uma breve passagem pela prisão em 1968, Gacy mergulhou em uma existência ainda mais sombria. Entre 1972 e 1978, ele se transformou em um predador, atraindo jovens para sua casa e cometendo atos indescritíveis de violência. A fachada de Gacy como empresário de sucesso e palhaço comunitário mascarou os impulsos sinistros que se escondiam por trás de sua imagem pública. Quando as autoridades finalmente investigaram sua propriedade, descobriram um verdadeiro cemitério, contendo os restos de 26 jovens, revelando a magnitude de suas atrocidades. A investigação, que se baseou em registros dentários e raios-x, tornou a identificação das vítimas um processo exaustivo, ressaltando o horror das ações de Gacy. Seu julgamento em 1980 atraiu a atenção do país, revelando uma complexa intersecção entre alegações de múltiplas personalidades
e a descrição da acusação de um assassino metódico. Apesar das tentativas de Gacy de se apresentar como vítima de sua própria psicologia, as evidências contra ele eram avassaladoras. Ele foi condenado por 33 assassinatos, trazendo um sentimento de encerramento às famílias das vítimas, mas deixando uma marca indelével de medo na comunidade. O legado de Gacy ainda assombra Norwood Park Township e todos aqueles que foram impactados por seus crimes horrendos, lembrando-nos da escuridão que pode se ocultar por trás de uma vida aparentemente comum. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo dos homens mais temidos da prisão. Essas histórias nos mostram não apenas a brutalidade que habita por trás das grades, mas também as complexidades que cercam esses indivíduos. Se você ficou impactado por essas narrativas, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou e quais histórias você gostaria de ver em vídeos futuros. Agradecemos por estar conosco hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!